Bom dia a todos e todas. Meu nome é Elisa, eu sou assessora de meio ambiente da Rede Brasil do Pacto Global. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos começar mais um webinar da série de webinars Quarentena com o Pacto. E a gente tem hoje a ilustre presença do nosso amigo Lucas Ribeiro. Ele é do CDP América Latina, é uma instituição bastante parceira aí do Pacto Global. Antes de passar a palavra para o Lucas, eu quero dar uma breve introdução ao Pacto. Não sei se todos aqui estão familiarizados com as nossas atividades, então é só para deixar todo mundo na mesma página. O Pacto, agenda então de hoje, desculpa, eu vou fazer essa breve introdução para vocês, então, do que é o Pacto Global e das 6 ações que o nosso secretário-geral da ONU tem sugerido para a gente fazer uma retomada melhor juntos após esse período crítico aí de pandemia. Depois a gente tem o Lucas, então, falando de fato o que é TCFD, por onde começar, por que é importante. E no fim a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas. Então, ao longo da apresentação, sintam-se à vontade para utilizar a caixinha de Q&A para mandar perguntas para a gente. E aí, na medida do possível, a gente vai tentar responder a essas perguntas nesse momento final. Elisa, sua tela está pausada. Está pausada? O que está acontecendo aqui? Espera aí, só um minutinho, gente, desculpa. Vou começar de novo aqui a apresentação. Tá dado um zoom bem grande. Curioso, espera aí. Probleminhas técnicos, né? Sempre temos. Bom, vamos lá. Próxima tentativa. Ainda tá daquele jeito. Quer que eu tente abrir aqui a sua apresentação? Não, pode ser, mas acho que eu vou reabrir o arquivo. Deve ter dado algum problema. Eu também não sei se o pessoal quiser falar no chat se tá normal, às vezes só pra mim que tá estranho. Agora ficou normal. Ficou normal? Não, agora acho que voltamos à programação normal. Então, retomando, não sei até que parte vocês viram, mas enfim. Aqui a gente tem a nossa agenda. Bom, o Pacto Global é, então, o principal órgão das Nações Unidas que faz a ponte entre as Nações Unidas e o setor empresarial. É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Ela é baseada em 10 princípios que tem 4 frentes, né? Direitos humanos, direitos do trabalho, anticorrupção e meio ambiente. No Brasil, então, está presente em mais de 160 países e tem mais de 3 mil membros. Só no Brasil, a gente chegou em 2003, a iniciativa esse ano globalmente comemorou 20 anos, mas no Brasil a gente chegou em 2003, já estamos aí, na verdade, com mais de 900 integrantes entre grandes empresas, PMEs e o que a gente chama de não empresarial, que seria a academia, ONGs, associações, entre outros tipos de instituição. Temos muito orgulho de falar que somos a terceira maior rede do Pacto Global do mundo, a maior das Américas e a maior do Hemisfério Sul, e hoje a gente opera aí dentro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esses são os 10 princípios que eu mencionei. Então, para a gente, isso seria como se fosse o nosso compliance, é o mínimo que a gente espera das empresas que fazem parte da nossa rede. E aí, com o olhar futuro, a partir dessa base dos princípios, a gente trabalha para fomentar a Agenda 2030 como um todo, mas especialmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que constam nessa agenda. Hoje, por exemplo, esse tema que a gente está conversando, a gente está com um olhar muito para o ODS 13, que é justamente de ação contra a mudança do clima. E nesse momento de pandemia, a gente gosta de ressaltar, não vou entrar muito em detalhe, vocês, todos os inscritos vão ter acesso a esse material, mas a pandemia, ela impacta toda a Agenda 2030, né? E é importante que a gente olhe a Agenda 2030 não como mais uma barreira ou mais um objetivo a ser cumprido, mas como um fim para que a gente tenha aí um mundo mais sustentável, mais socialmente justo, economicamente próspero e ambientalmente saudável em 2030. Então, acho que é legal trazer esse olhar da Agenda 2030 como caminho e não necessariamente o destino. E aí eu trago essa frase do nosso secretário-geral, né, que no momento de pandemia, a gente precisa pensar em tudo que a gente está fazendo agora e após a pandemia para a gente ter um foco nessa construção desse
que muitos chamam de novo normal, e o que a gente está chamando de melhor retomada, uma retomada mais justa, uma retomada mais verde, mais inclusiva e mais íntegra. E para isso, nesse novo contexto, ele fala que o trabalho colaborativo, como sempre, como a essência do pacto e o ODS 17, ele se torna, então, crucial. E qual que é o nosso objetivo aqui, né, com o olhar para clima? É entregar um mundo mais resiliente e de baixo carbono. Aqui vocês vão encontrar também o link para essa fala do Antônio Guterres, que foi no dia 21 de abril, no Dia Mundial da Terra, do planeta, e é uma fala bastante inspiradora. E ela traz como proposta para a gente fazer essa retomada 6 ações, e isso mundialmente, né, não só olhando para o recorte empresarial. Então, as 6 ações é investir em empregos verdes, não facilitar para poluidores, acabar com subsídios aos combustíveis fósseis, levar em conta os riscos climáticos em todas as decisões, trabalhar juntos e não deixar ninguém para trás. E quando a gente olha para essas propostas do Antônio Guterres, que são globais, mas faz um recorte para o setor empresarial, a gente tem aí já mapeado diversas ações, diversas formas que o setor empresarial pode, as empresas podem corroborar para atingir esses objetivos. Então, por exemplo, investir em empregos verdes, assinar o compromisso que a gente tem em Business Ambition 1.5, que inclusive também é uma ação em parceria com o CDP e outras instituições internacionais. Não facilitar para poluidores, é uma questão na prática mais ou menos como trabalhar na ideia do poluidor pagador, acabar com o subsídio de combustíveis fósseis, enfim. Mas hoje eu quero dar um destaque especialmente para o ponto 4, que é levar em conta riscos climáticos em todas as decisões. E justamente o TCFD é uma ferramenta, é um framework que vai nos ajudar a fazer isso, e o Lucas vai falar e explicar um pouquinho mais para a gente logo mais. Bom, eu fico por aqui, esses são os meus contatos. Qualquer dúvida, lembrem, fiquem à vontade para colocar na caixinha de Q&A. E agora eu passo a palavra então para o Lucas. O Lucas, ele é engenheiro ambiental, ele tem bastante experiência na área de pesquisa, controle de qualidade, gestão ambiental, energia renovável, entre outras coisas. Ele atua no CDP América Latina como gerente de engajamento e cadeia de suprimento. E acho que eu fico por aqui. O importante hoje é a gente ouvir um pouquinho mais do Lucas. Obrigada, Lucas, por estar aqui com a gente hoje. Te passo a palavra, então. Muito obrigado, Elisa. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, então, para vocês poderem ver. Eu vou parar a tela da Elisa, não tem problema. Ela deixou. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, bom, não sei quantos aqui já ouviram a sigla TCFD. Tem um monte de sigla, CDP é uma outra sigla, tem CDSB, enfim, tem bastante esse GRI, tem o UNDP, tem um monte de sigla no mundo de sustentabilidade, e a gente vai sempre inventando mais sigla, e algumas a gente acaba deixando passar o significado real dela e o que a gente pode tirar de fato dela. A TCFD, a gente vai falar um pouquinho, mas ela liga esses 3 atores aqui de cima. Ela liga as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, positivos e negativos, liga as empresas e liga os investidores. É um grande acordão que a gente faz aí, um acordo positivo, para que todo mundo fale a mesma coisa. Então, como tudo isso está se relacionando? Para começar a falar, eu queria explicar um pouquinho o CDP em números. Então, é sempre bacana mostrar a relevância, a nossa participação, onde a gente está, o que a gente faz. Então, hoje, mais de 8.400 empresas no mundo inteiro respondem os questionários do CDP. É uma grande base de dados que a gente centraliza dados naquela avaliação que a gente fala ASG, de ambiental, social e governança. A parte A é a parte que o CDP trabalha, toda a parte ambiental. Então, mudanças climáticas, segurança hídrica e desmatamento. Essas empresas, elas podem enviar as respostas delas, as informações delas, para 500 investidores, mais de 500 investidores signatários, aliados do CDP. Pode parecer um número pequeno, mas a gente está falando de grupos de investimento bem grandes. Então, a gente tem Previ aqui no Brasil, tem Itaú aqui no Brasil, mas a gente tem também, por exemplo, o BlackRock, que atua no mundo inteiro. Então, esses investidores juntos, eles têm mais de 100 trilhões de dólares em ativo.
o que equivale a mais ou menos 1/3 do capital global. Então, de cada $3 que é investido no mundo, um deles usa a informação do CDP para tomar a decisão de investimento deles. A resposta dessas 8.400 empresas também pode ir para compradores. Então, a gente tem um programa de supply chain, um programa de cadeia de fornecedores, onde alguns compradores importantes, globais, atuam também com a gente para entender quais são os riscos da sua cadeia, quais são os riscos dos fornecedores. E do lado direito aqui um programa que é mais novo, mas é muito bacana também, é o programa com cidades e estados. A gente faz o mesmo tipo de pergunta, o mesmo tipo de trabalho para entender quais são os desafios, os riscos e as oportunidades dos governos. O que é bacana de mostrar é que das mais de 800 cidades que a gente tem no mundo, 300 são aqui da América Latina. Então, é um programa bem forte aqui na América Latina. A gente tem Recife, Rio de Janeiro, a gente tem Buenos Aires também, algumas cidades legais aqui da América Latina que estão liderando esse assunto quando se trata de gestão urbana das mudanças climáticas, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente trabalha com as empresas, com os investidores, com as cadeias de fornecedores dessas empresas e com os governos também. O que a gente faz exatamente? Sempre tem um convite e um convidado. Então, o convite sai do investidor ou da empresa cliente, chega para a empresa investida ou para o fornecedor, e a gente pega essa informação pelo questionário do CDP sobre risco, impacto, estratégia, qual que é a minha meta de redução. Então, a gente pega essas informações pelo nosso questionário. A gente trabalha junto com esses atores essas informações, entende quais são os próximos passos na tomada de decisão, e aí a gente volta de novo nesse ciclo de melhoria contínua e sempre avançando, tá? A gente continua trabalhando mudança climática desde o nosso nascimento, lá dos anos 2000, mas a gente também trabalha com água e com florestas. Então, o CDP trabalha com esses 3 temas aqui, sempre buscando o que faz sentido de fato para cada uma das empresas, tá bom? Então, essa foi a introdução do CDP, só para vocês saberem. Agora vamos falar um pouquinho de riscos climáticos. A gente sabe que uma coisa ficou séria e realmente relevante quando os investidores começam a discutir. Quando o pessoal que é super cético, super conservador, começa a discutir isso, é a hora que a gente fala, opa, talvez Deixa eu ver se tem alguma... As perguntas a gente faz no final, né, Nelly? Depois a gente centraliza tudo e eu vou responder, a gente responde no final, tá bom? Então a gente sabe que uma coisa ficou séria quando os investidores começam a discutir. Geralmente é um pessoal um pouco mais cético e tudo mais. Esse relatório do Fórum Econômico Mundial é o relatório dos principais riscos globais que a gente tem. Pela primeira vez na história, esse relatório teve metade dos 10 principais riscos, metade são riscos ambientais. Importante é que nem todos têm a ver com mudança climática, tá? Mas metade deles são ambientais e a gente tem um intruso aqui no social, que é a crise hídrica, que a gente sabe que está como social aqui, mas tem muito a ver com a parte ambiental também. Como que isso se traduz na realidade? O que está acontecendo? Esse gráfico aqui bonitinho que a gente tem atrás é um gráfico de impacto e de probabilidade. Então, quanto mais para a direita e para cima, quer dizer que o risco é crítico em termos de impacto e é muito provável de se materializar. Com isso, a gente sabe que esses caras que estão nesse quadrante aqui são os caras mais tensos e mais urgentes da gente trabalhar, tá bom? Olhando nesse quadrante aqui especificamente, quais estão aqui? Os 5 ambientais, que tirando os desastres naturais, que é quando a gente fala de terremoto, de vulcão, então coisa que de fato não é a gente que tá fazendo, mas tirando esse daqui, 4 têm relação total com mudança climática. Perda de biodiversidade, falha na ação climática, os eventos extremos e as atividades humanas que causam desastres ambientais, além do risco hídrico. Ou seja, já virou um assunto que está na nossa mesa e a gente tem que tratar, porque o Fórum Econômico Mundial já definiu como os top 10, os top 5 aqui no caso, riscos mais críticos que a gente tem para os próximos 10 anos, tá bom? Só continuando aqui. O que isso quer dizer? O que isso traz de impacto para a gente? O que isso traz para a nossa vida real? Esse é um índice global que tem lá na Europa, que ele leva em consideração as empresas que têm a nota de liderança, nota A, no CDP. E aí ele está comparado, ele está mais clarinho aí, e ele mais escurinho, ele está comparado com outro índice que tem empresas gerais, empresas de uma maneira geral, sem muitos critérios. A gente consegue ver uma diferença de cerca de 26% na performance financeira das ações dessas empresas ao longo de 5 anos aqui, de 2012 até 2017.
E isso não é uma correlação direta, tá? Não estou falando assim, vou responder o CDP automaticamente, vou ter um boom nas minhas ações. Mas a gente consegue perceber que as empresas que têm uma maturidade maior em gestão ambiental, gestão mais sustentável, elas têm uma tendência de ter uma performance financeira melhor também. Então, não só a gente foge de riscos, como a gente viu no outro slide, esse slide aqui, mas a gente também pode ter alguns benefícios se a gente tentar ser um pouquinho mais sustentável. A gente trouxe isso para o Brasil também, a gente lançou um índice agora em março, dia 31 de março, a gente lançou o índice CDP de resiliência climática, um índice desenvolvido junto com a Resultante. A gente usa como critério as notas das empresas para montar esse índice também. Então, é um índice que a gente trabalhou bastante tempo, pensou bastante tempo para montar, e a gente fica muito feliz com esses resultados. Aqui está a comparação com alguns índices bem conhecidos, então tem o IBRX expandido, tem o ICO2, o Ibovespa, o ISE, e o CDP aqui em vermelhinho, e a gente consegue ver que até o finalzinho de maio, nos dados que a gente tem consolidado, esse índice está performando melhor também, mesmo num momento super crítico e super instável da nossa economia. Então, de fato, a ideia é justamente assim, poxa, vale a pena a gente ser sustentável. Essas práticas, elas podem se refletir em outros aspectos também. E eu sei que eu falei de risco, falei de oportunidade, estratégia e tudo mais, como que isso entra no nosso questionário? Aqui está do lado esquerdo, quem responde o questionário, sinto muito pelo trauma, vocês estão vendo de novo aqui o questionário, a gente sabe que o prazo está chegando, mas está aqui o nosso questionário, todos os módulos que a gente trabalha, e algumas iniciativas que estão conectadas com o nosso questionário. Então, tem a TCFD, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem também as metas baseadas em ciência, que está crescendo bastante agora na nossa região. Tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês sabem bem melhor do que eu, provavelmente. Tem os indicadores de RI. Então, a ideia é assim, a gente tenta entrar e tenta andar de mão dada com outras iniciativas para não tentar reinventar a roda. Então, nesse pacotão aqui de respostas do CDP, a gente vai cobrindo diversos aspectos, sempre alinhados com outros frameworks também. E o que é a TCFD? Provavelmente a pergunta de $1 milhão que a gente teria que responder hoje. Essa sigla aqui que eu treinei a manhã inteira para falar, eu só vou falar uma vez, que é a Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Não vou repetir, está gravado, se vocês quiserem ver, vocês vejam depois. Mas é uma força-tarefa que os atores do setor financeiro, do G20, dos 20 maiores países, organizados pela Financial Stability Board, mais uma sigla, que é a FSB, eles sentaram para conversar. Então, teve representante aqui da América Latina também, teve representante do mundo inteiro, sempre atores financeiros. Eles sentaram para conversar e falaram assim, precisamos fazer uma força-tarefa para pensar, quando as empresas falam de clima, de mudança climática, de sustentabilidade, em divulgações financeiras, relatórios financeiros, o que a gente precisa ter de informação? Porque cada um estava falando uma coisa. Então, o CDP falava de risco físico, de risco reputacional, de risco tecnológico, aí o outro falava de risco de transição, risco social. Então, todo mundo estava usando termos diferentes. Essas recomendações foram lançadas em 2017 para falar assim, pessoal, todo mundo tem que falar isso. Todo mundo vai conversar na mesma linha. Esses são os indicadores ideais, esses são os pontos críticos que a gente tem que perguntar, que a gente tem que ouvir, que a empresa tem que falar. E eles propuseram também alguns questionários setoriais. Então, o CDP lançou alguns questionários setoriais, algumas abordagens setoriais. Então, dentro dos questionários do CDP, a gente fez alguns recortes setoriais. Para esse ano de 2020, a gente está focado em construção e real estate, a parte de locação, de prédios comerciais. A parte de serviços financeiros está bem forte agora, e de capital goods, que são bens capitais, traduzindo para um português mais, enfim, bens capitais são aqueles grandes ativos que você compra uma vez só e fica lá um grande transformador, uma grande máquina, algo assim. Além desse, a gente tem outros setores como química, óleo e gás, tem cimenteira, tem mineração. Então, alguns setores mais críticos, a TCFD pediu para a gente ter alguns dados sensíveis para o setor, para conseguir fazer avaliações mais direcionadas para cada um dos setores, tá bom? Então, esse é um resumão do que é a TCFD, de como ela nasceu, como ela foi pensada e o que eles queriam quando eles sentaram para conversar. Ela foi capitaneada pelo Michael Bloomberg, e justamente para o pessoal ter essa ideia de direcionar o que os investidores querem ouvir quando as empresas estão falando sobre clima.
E uma coisa bacana, recentemente, bem recentemente, acho que semana passada, ou há 2 semanas, teve o lançamento das recomendações em português. Então, se vocês quiserem acessar, é só vir aqui, ó, fsb-tcfd.org, ou procurar no Google TCFD direto. Clica aqui em publicações, em publications, tem aqui as recomendações, o relatório de recomendações e as traduções, e vai ter baixando a tela português. Aqui a gente tem esses 3 arquivos aqui em português. Esse aqui seria o mais interessante de vocês darem uma olhadinha primeiro. É um arquivo de mais ou menos 60 páginas que vai falando do que as recomendações, quais são as recomendações, o que a gente espera das empresas, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção de como achar os materiais, vocês vão ter acesso a esse PDF depois, então vocês podem usar como um mapinha para encontrar essa recomendação. Como eu gosto de resumir as coisas para dar uma mensagem final assim bem bonitinha, essa é a figura que eu mais gosto da TCFD. De todas as recomendações da TCFD, a segunda figura que eu acho mais bacana, porque ela resume a ideia das recomendações todas. Eles fazem essas bolinhas, esses círculos, que estão um dentro do outro aí, que começa tudo na governança, vai para a estratégia, vai para a gestão de risco e vai para as métricas e metas. Como que é isso daí? E se a gente parar para pensar, faz sentido. Tudo começa na governança. Quem que está discutindo? Onde que esse assunto chega na nossa estrutura governamental da empresa? Chega no nível de analista, chega no nível de coordenador, chega no nível de gerente, de diretor, chega no conselho. Aonde que vai chegando essa discussão? A gente sabe que quanto mais alto, hierarquicamente, chega a discussão, a gente sabe que ajuda no poder de tomar de decisão de todo mundo. Então, tudo começa nessa roda de discussão onde que está chegando a governança climática da empresa. Isso automaticamente se reflete numa estratégia de longo prazo. Então, com a alta diretoria discutindo, a gente vai ter um reflexo na estratégia de longo prazo da empresa. Essa estratégia vai ter alguns objetivos, alguns planejamentos financeiros, planejamentos de operação, tudo mais. Para você alcançar esses objetivos, alcançar essa estratégia que você traçou, você tem que ter uma gestão de risco para esse caminho. Então, é um caminho longo, você tem que ter uma gestão boa de risco para isso tudo. E para você gerenciar qualquer coisa, você precisa medir essa coisa e definir algumas metas para essa coisa. Então, isso é um resumo bem legal, porque dá a essência do que é a TCFD e de onde que surgiu essa ideia e o que eles estão querendo. Então, esses circulinhos aí eu gosto bastante de usar para resumir. Fazendo um recorte especial aqui nas metas e nas métricas, que seria o ponto mais granular já disso, aqui a gente tem algumas outras figuras. Então, tudo isso é print screen, é retirado direto daquele relatório que eu passei para vocês como acessar, tá bom? Então, depois vocês podem ler com mais calma, com mais cuidado, com muito mais informação que tem lá, mas aqui é um resumão. Aqui pensando nas 4 coluninhas que a gente pensou, que a gente olhou lá naqueles círculos, aqui está governança, estratégia, risco, métricas e metas, e quais são as recomendações para você reportar. Então, o que a gente espera que uma empresa fale quando está falando disso tudo? Se a gente olha para as metas especificamente, naquele recorte que a gente falou, elas têm que ser, a empresa precisa falar de quais são as metas que a organização está usando para gerenciar os riscos ambientais, as oportunidades, e como ela está performando contra essas metas. Parece algo óbvio, e eu gosto bastante da TCFD, porque, não querendo criticar ninguém que goste, mas assim, parece bastante papo de coach, porque o papo de coach, ele fala assim, você tem que acordar, ter um dia, ser positivo para ter um dia positivo, definir o que você tem que fazer e cumprir todas as suas entregas do dia. É meio óbvio, mas é bacana ter alguém falando exatamente o que você tem que fazer, porque às vezes escrever o óbvio deixa o óbvio mais óbvio ainda. Então é meio óbvio que a gente tem que descrever quais são as metas, mas é interessante ter isso centralizado e consolidado. Quando a gente fala de métrica e meta, de métricas e metas, o que a gente quer ouvir exatamente para as metas? A gente precisa ter uma meta que seja absoluta ou de intensidade, uma meta relativa. Tem que ter um entendimento bem firmado já de qual que é o horizonte temporal dessa meta. Não pode ser uma meta anual que eu vou renovar todos os anos. Não, a gente tem que saber onde que você quer chegar lá na frente, aonde vai parar essa meta. Tem que ter um ano base bacana, tem que ter alguns indicadores chaves que você possa entender como que está a sua performance. E aqui alguns princípios para uma divulgação eficiente. Então tem que ter uma informação relevante, tem que ser específico à sua empresa, ao seu setor, tem que ter uma claridade e entendimento que seja amplo. Então não precisa ser um negócio que
todos os especialistas, só os especialistas do seu setor vão entender, algo que seja mastigado e passado para frente de uma maneira mais entendível. Tem que ser consistente a medição que você faz ao longo do tempo, tem que estar comparável com empresas dentro de um mesmo setor ou dentro de uma mesma indústria. Ela tem que ser confiável, então você tem que ter números que são confiáveis, são verificáveis, são objetivos, e ela tem que ser, idealmente, feita com uma frequência consistente para que você possa medir o seu avanço. Isso tudo, se a gente para pensar, está totalmente alinhado com as metas baseadas em ciência, por exemplo. Então, se a gente olha os requisitos, para quem já está olhando, para quem já está navegando por isso, os requisitos da meta baseada em ciência é basicamente isso. Então, são metas relevantes para o seu setor, por isso que tem a ferramenta para calcular a meta do seu setor, lá a metodologia do seu setor. Ela tem que ser clara e específica. Se vocês olharem nas companhias que já definiram meta, o texto base de como a empresa compartilha a sua meta é muito claro e muito direto. A gente quer reduzir X milhões de toneladas, X% das minhas toneladas até 2030, isso equivale a X milhões de toneladas, ou equivale a X% da minha eficiência de toneladas por dólar, tonelada por garrafa, tonelada por quilo, alguma coisa assim. Então, todos esses requisitos aqui, eles estão conectados com a meta baseada em ciência. Pô, Lucas, por que você está falando de meta baseada em ciência se hoje o papo é com a TCFD? É só para mostrar para vocês que a TCFD, ela não é uma recomendação só por recomendar. Ela chega em algum lugar. Então, ela tem um objetivo de chegar em algum lugar. Por exemplo, ela chega em metas críticas que empresas têm que ter, melhores práticas que as empresas têm que ter, como metas de redução de emissões. É a pessoa que é essa meta, hoje é a iniciativa Science Based Targets. Então, para vocês entenderem que não são recomendações ao léu, puramente por recomendar. São recomendações que têm um objetivo principal e se a gente seguir elas, a gente consegue ter uma gestão mais robusta de riscos climáticos na nossa empresa. Fazendo um outro recorte que a gente gosta de fazer sobre risco, gestão de risco, aí aqui essa figura aqui ela é meio confusa, é como funciona a gestão de risco ideal para uma empresa pela TCFD. Então, as recomendações, elas dizem que a empresa tem que ter esse tipo de gestão. Aí você fala assim, nossa, mas aí tem um monte de quadradinho, um monte de caixinha, como que eu vou fazer isso? Eu vou definir esse processo, eu não sei nem por onde começar, o que eu posso fazer? Blá, blá, blá. Esse processo todo aqui, esse fluxograma, acho que é um fluxograma aqui todo que está na tela, ele casa muito bem com a metodologia do CDP. E aí eu vou puxar uma sardinha, obviamente, porque o CDP foi o primeiro questionário desses frameworks que as empresas respondem, os indicadores de RI, o Dow Jones e tudo mais, foi o primeiro que se adaptou à TCFD. Então a gente pegou as recomendações, estudou as recomendações e estruturou as nossas perguntas para seguir o que a TCFD pede que a empresa tenha. Então, entrando aqui um pouco mais de detalhe, a gente fala de risco, a gente fala de risco de transição e risco físico. Antes, cada um usava essas diferentes definições aqui para falar de risco e oportunidades, a gente tem do lado direito aqui. O que entra em risco de transição? Risco de transição é justamente a ideia, e esse texto aí também é tirado direto das recomendações, do documento das recomendações, quer dizer o quê? São os riscos que a gente não sente na pele, mas riscos que a gente sente no bolso. Então, na transição para essa economia de baixo carbono, vão ter alguns riscos políticos, alguns riscos jurídicos, alguns riscos legais, alguns riscos de mercado, alguns riscos de comportamento de cliente, alguns riscos de tecnologia. A tecnologia fica muito mais cara, risco de reputação, fica mais difícil você ter acesso ao capital, fica mais difícil você receber investimento. Então, são todos riscos que a gente não sente na pele. Não está mais quente, mais frio, com mais chuva, com menos chuva. Mas existem nessa transição, por isso o nome, nessa transição para uma economia de baixo carbono. Então, dentro dessa caixa, risco de transição, entram todos esses riscos que a gente discute, que não são riscos que a gente sente na pele. Dentro dos riscos físicos, aí sim, o resumão do Lucas, que não é nem um pouco oficial, é o risco que a gente sente na pele. Então, é ficar mais quente, é ficar mais frio, é ter uma seca mais prolongada, é ter uma chuva mais forte, é ter um furacão mais forte. São os riscos físicos que a gente sente. E eles podem ser agudos, então um evento pontual, extremo e específico ali naquele horizonte de tempo mais curto, ou um risco crônico, que vai falar de um horizonte temporal mais longo, de uma mudança, normalmente a mudança em algum padrão. Então, mudança num padrão de precipitação, num padrão de temperatura,
no nível do mar, por exemplo. Então, as mudanças em padrões, tá bom? As oportunidades, elas acabam não tendo essa divisão dura que os riscos têm de transição e físico, mas elas têm essas 5 caixinhas. Então, vão ser oportunidades relacionadas à eficiência do uso de recursos que a empresa tem, também nessa transição para uma economia de baixo carbono. São oportunidades relacionadas às fontes de energia que a empresa tem ou que a empresa vai acabar comprando de outras empresas. São oportunidades relacionadas a produtos e serviços novos ou existentes. Então, ou eu crio um novo produto para atender uma demanda nova que surgiu por conta desse cenário de mudança climática, ou eu crio ou eu adapto um produto que já existe ou aumenta a demanda para um produto que já existe. A gente tem também as oportunidades de mercado. Então, por exemplo, empresas que conseguem acessar mercados que antes não eram acessíveis, agora elas conseguem acessar. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, o mercado livre de energia. Agora que o GHG Protocol Brasil está aceitando o cálculo pela estratégia de mercado, pela abordagem de mercado, a gente sabe que vai ter um movimento maior nessa linha da compra direta de energia e sempre buscando a preferência por fontes renováveis. E as oportunidades de resiliência, que é justamente você e a sua cadeia de valor estarem mais preparados para o que vai vir daqui para frente. Então, está preparado para uma seca, está preparado para uma enchente, está preparado para uma mudança no comportamento. Então, estar preparado para as mudanças que vão vir aí nesses cenários de mudanças climáticas, tá bom? Então, voltamos aqui para esse quadradinho. Eu expliquei aqui essa parte de cima, que são os tipos de risco e os tipos de oportunidade. E aí eu queria entrar nessa parte aqui de baixo, que é quando a gente, lembrando, a TCFD ela foi feita por investidores. Então, o tempo inteiro, eles estão interessados em saber como que financeiramente isso vai impactar a vida deles, tá? Então, todos esses riscos e oportunidades que a gente fez exercício para identificar, eles vão se refletir no planejamento estratégico e na gestão de risco da empresa. Isso vai ter obrigatoriamente um impacto financeiro, seja o impacto financeiro do risco propriamente dito se materializando, ou o impacto financeiro do método de gestão desse risco, da mitigação, da adaptação a esse risco. Então, vai ter sim ou sim um impacto financeiro. Não é segredo para ninguém, a gente sabe que vai ter. Onde que esse impacto pode se materializar? Em diferentes partes. Então, pode ser nas receitas, pode ser no fluxo de caixa, pode ser nos gastos, então vai entrar também na parte de receita, pode ser nos ativos e passivos, pode ser no acesso a capital, o financiamento. Então, tem diversos pontos onde o impacto financeiro pode se materializar para a empresa, sempre positivo ou negativo, tá bom? E aí essa parte é uma parte que fica confuso, e as pessoas falam assim, é comum as empresas falarem assim, pô, mas como que eu vou fazer esse tipo de divulgação, onde que eu vou colocar isso, o que eu posso fazer? E toda essa estrutura, não só a parte financeira, mas toda essa estrutura, ela entra dentro do framework, dentro da pergunta de riscos do CDP. Esse último slide aqui, antes de falar do CDP, mostra aqui alguns exemplos de como que um risco pode ocasionar um impacto financeiro. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o risco político, no caso, é o aumento do preço de emissões. Então, a gente sempre fala de precificação de carbono, fala do imposto de carbono, de uma taxa de carbono que está vindo. De fato, está vindo, a gente não sabe quando, mas está vindo. Esse é o driver de risco. Então, isso pode causar um impacto. Que impacto isso pode causar? Isso pode causar um impacto no seu custo operacional. Então, você pode ter custos mais altos por conta dessa ferramenta de compliance, você pode ter custos mais altos para o que você vai ter que fazer. Ou isso pode também reduzir a demanda pelos seus produtos. Se o seu produto tem uma carga de carbono intensiva atrelada a ele, isso pode diminuir o interesse dos seus clientes nesse seu produto. Então, é sempre bacana a gente diferenciar, porque normalmente as nossas análises, elas param aqui, elas param na raiz do risco e a gente não olha tanto para qual que é a consequência desse risco, onde que ele pode, de fato, afetar. Por exemplo, um risco tecnológico, aqui a gente está falando de investir mal em uma tecnologia ou ter um custo muito elevado para tecnologias mais limpas. Isso pode reduzir a demanda pelos seus produtos e serviços, ou pode acabar aumentando muito o gasto em P&D na sua empresa. Então, sempre é bom entender que o risco, ele existe, mas ele sempre, os investidores estão interessados em saber no que vai acontecer. Beleza, eu sei que esse risco existe, isso não é novidade, mas o que isso pode trazer para a sua empresa em termos de impacto.
E essa parte acaba sendo, obviamente, o foco dos investidores, porque no fim do dia eles querem saber como que isso impacta os dinheirinhos que eles estão colocando em vocês. Voltando aqui para aquele detalhamento maior, olhando para a parte de risco, o que a gente pergunta de risco? O que a TCFD pede para perguntar sobre risco? A gente quer saber sobre o processo que a empresa tem para identificar e avaliar os riscos, isso é meio óbvio. Então, antes de chegar no risco, como que você fez essa avaliação, quem que está envolvido, quem que está discutindo, entender quais são os processos para gerenciar o risco. É muito importante deixar claro que são dois processos diferentes, eles podem estar de mão dadas e podem andar muito juntos, mas o processo de olhar e identificar o risco é obrigatoriamente diferente do processo de estar atuando para mitigar, para gerenciar esse risco. Por que a gente reforça bastante isso? Muitas empresas colocam como o método de gestão do risco o monitoramento do risco. Você monitorar o risco não é gerenciar ele. É que nem você falar assim, o meu risco é um leão que está vindo me matar. O meu método de gestão é monitorar. Eu estou vendo aqui o leão, estou vendo aqui, ele está mais perto, ele está mais perto, pô, ele está a 5 metros, ele chegou perto, encostou em mim. Eu monitorei, não gerenciei o risco. Qual que seria a minha ação? Sair correndo, subir numa árvore, entrar num carro, não sei. De verdade, nunca passei por essa experiência, então é muito bom, inclusive, para mim, mas eu não sei qual que é a ação. Mas monitorar nunca é um método de gestão, tá bom? E aí a gente entra na pergunta do CDP. Essa pergunta, para quem responde o questionário, deve ter um pessoal, não cheguei a olhar aqui os participantes, mas deve ter gente que responde o questionário. E sim, é uma pergunta traumatizante, sim, é uma pergunta larga, uma pergunta gigante e uma pergunta chata. Eu sou do CDP e eu falo que é uma pergunta chata porque eu tenho que avaliar essa pergunta das empresas que respondem. Então, sim, é uma pergunta bem detalhada, vai bem na vírgula, bem minuciosa, mas por que isso? Porque essa pergunta é o reflexo de tudo que a gente falou agora de TCFD sobre risco, ela se reflete. Lembra que eu falei que a TCFD ela sempre chega em algum lugar. Esse acaba sendo um dos lugares que a TCFD chega em termos de risco. É, de fato, a empresa falar e fazer a divulgação para os seus investidores de quais são os riscos. E como que a gente vai nessa divulgação aqui? Vamos fazer um passo a passo aqui. O identificador é basicamente para você falar quantos riscos você tem. A empresa pode identificar quantos riscos ela queira e aqui ela vai apontar quantos são. Em que ponto da cadeia de valor isso acontece? Esse risco acontece. Aqui a gente já começa a pensar, pode ser um risco na minha operação direta, na minha cadeia de fornecimento, para os meus clientes na fase de uso do meu produto, pode ser um risco na minha cadeia de investimento, isso vale tanto para associações, instituições do setor financeiro, quanto para empresas que não são do setor financeiro, por exemplo, quem está buscando investimento. Qual que é o tipo de risco? Lembra que a gente conversou. Tem o risco de transição e o risco com parâmetros físicos. Então, tudo que a gente não sente na pele, risco de transição, tudo que a gente sente na pele, risco físico. Qual que é o fator de risco que está relacionado ao clima? No próximo slide eu vou mostrar essa lista de opções que a gente já dá para vocês. E qual que é o tipo de impacto financeiro que esse fator aqui pode causar. No outro slide também eu coloco a lista de fatores de impactos financeiros que pode ter. Aí entra a descrição da empresa. Esse campo aqui é um campo que o CDP valoriza bastante na nossa avaliação. A gente tira muito ponto quando a empresa não responde bem. Por quê? Imagina que isso é uma reunião que você tem com o seu investidor ou com investidores do mundo inteiro de uma maneira remota e de uma maneira consolidada. Então aqui você pode explicar qual que é o risco, o que ele causou, por que ele existe. Você pode dar o detalhe aqui bonitinho do que você faz, justamente para explicar para o investidor o que está acontecendo. Falar assim, sim, eu tenho um risco que vem desse ponto e causa esse impacto, e ele acontece por isso, isso e isso. Aí a gente vai entrar nos fatores mais normais e conhecidos de gestão de risco, horizonte temporal, deixa eu só passar aqui, depois eu volto nesse. Probabilidade e magnitude de impacto, então isso daqui todo mundo já sabe como funciona, a gente pergunta aqui também. Só voltando aqui o que eu tinha prometido para vocês. Então, o fator de risco e o impacto financeiro. Aqui estão os fatores de risco, que se vocês olharem com cuidado e com atenção, são os mesmos fatores de risco que a TCFD passou. Então, a gente não inventou, a gente não está criando nada, a gente literalmente está copiando aqui, tá? Então, aumento na precificação de emissões, exposição a litígio, investimento mal sucedido, aqui política e juridicidade repetiu aqui, mercado, mudança no comportamento de clientes, sinais de incerteza de mercado, estigmatização do setor,
mudança no padrão de precipitação ou variabilidade nesses eventos climáticos, nos eventos climáticos extremos. Então, são fatores de risco. Isso é a causa do problema que vai ter. Vamos usar um exemplo aqui. Não vou usar o de aumento de emissão, porque a gente já falou. Vamos falar de sinal de incerteza do mercado, tá? Então, vai ser um risco de mercado, um risco de transição. Não um ciclo na pele, um risco de mercado. O que ele pode criar de impacto financeiro para mim? Aqui são os fatores de impacto financeiro que uma empresa pode identificar de um risco. Então, por exemplo, o risco que eu falei, incerteza de mercado. Alguns possíveis que a gente pode ter é aumento do risco de crédito. Então, é só vocês pensarem, se a sua atuação ela está com esse sinal de incerteza do mercado, pode ficar mais difícil ou mais caro para você acessar crédito no mercado. Pode ter a queda no acesso ao capital, pode ser também, de fato, os investidores não quererem nem só o fato de ficar difícil, de fato, não haver mais interesse de investimento no seu setor, ou, por exemplo, redução na lucratividade de portfólios de investimento. Aqui é se uma empresa tem um portfólio, um banco, um investidor, tem um portfólio focado num setor específico e esse setor está com sinais de incerteza no mercado. Então, sempre é importante trazer a raiz do problema e o que isso causa de problema, de fato, para a sua empresa, tá bom? Chegando para a segunda parte da pergunta de risco, então, como eu falei, ela é gigante e ela é chata, então ela tem até 2 slides para apresentar todo o conteúdo dela. Aqui, como eu falei, a partezinha de probabilidade e magnitude. Vocês conseguem fornecer um impacto financeiro? O CDP dá 2 opções para a empresa. Uma estimativa de valor único e uma faixa estimada. Como que é isso? Por exemplo, poxa, eu sei que isso pode me trazer um impacto de mais ou menos 30 mil reais. 30 milhões de reais. Vamos falar um número mais alto que fica mais bonito. Pode me trazer um impacto de 30 milhões de reais. Então, beleza, eu vou selecionar isso todas as contas que a gente fez. Então, aqui, estimativa de valor único, vou colocar aqui. Mas eu posso dar também um raio, um range uma faixa estimada de impacto. Então, pode ser, por exemplo, pode ser desde 10 milhões até 50 milhões de reais. Então, pode ser o meu impacto de 10 a 50 milhões de reais. Então, a gente dá esse espaço para vocês. Aqui, nessa pergunta, a gente não quer número na vírgula, número detalhado, específico, certinho. Nossa, bateu na vírgula. Se daqui a 10 anos não sofrer esse impacto, tá errado. A gente quer estimativas. Então, não precisa ser um número certinho. Como que a gente pode fazer uma estimativa? Um exemplo super simples que a gente gosta de dar. Custo de energia. É só você pensar quanto custa energia num preço médio que você tem ao longo do ano e quais são as variações que teve quando estava a bandeira verde, quando estava a bandeira vermelha. Imagina que num cenário mais crítico de mudança climática, o ano inteiro fica em bandeira vermelha. Você consegue fazer essa conta. Eu gastei 100 mil reais em energia nesse ano, com preço médio. Se o preço fosse de bandeira vermelha, vou dizer aqui que foi 15% mais alto, o meu custo no ano inteiro seria de 115 mil reais. Então, aqui eu tenho 15 mil reais de impacto financeiro possível que pode chegar para a minha empresa. Então, pode ser algo simples assim. Obviamente, nossa, a gente conduziu uma análise de sensibilidade, uma análise climática de sensibilidade a uma linha de produto específico, chegou no número de 14 milhões 574 mil reais. Perfeito. Mas a ideia dá para começar simples assim. Eu gosto de falar de energia porque energia aplica para todo mundo. Vocês podem falar de consumo de combustível, vocês podem falar de venda de produtos que pode ter algum tipo de impacto com mudanças climáticas, reduzir a venda de produtos ou perder fatia de mercado. Então, a ideia pode ser desde o mais simples, a estimativa mais simples, até o número mais rebuscado. Onde vocês vão explicar isso? Aqui nesse campo. Vocês vão colocar um número aqui, então um campo numérico, vão colocar um número, 10 milhões aqui, e aqui você vai explicar, essa conta eu fiz assim, 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 eu levei em consideração essas premissas, eu fiz essa estimativa, blá, blá. Vai explicar tudo isso para você. E, finalmente, a chave de ouro aqui que vocês vão colocar é o método de gestão. Então, vocês vão falar como que vocês estão gerenciando. Por isso que eu falo que essa pergunta é uma reunião à distância com seus investidores. Vocês contam qual que é a raiz dos problemas de vocês, qual que é a raiz de um problema de vocês contam o que isso pode trazer de problema para sua empresa, qual que é o contexto desse problema, porque isso é um risco para vocês, fala quanto que isso pode custar para vocês, explica essa conta, fala como vocês estão gerenciando e quanto vocês estão gastando para gerenciar.
Então, é um pacote completo, em uma linha. Depois isso fica apresentado em uma tabelinha bonitinha para os investidores. Vocês já podem apresentar toda a estrutura de gestão de risco de vocês de um jeito resumido e direcionado. Por isso que a gente fala, a TCFD ela são recomendações que chegam em algum lugar. Então, graças às recomendações da TCFD, a gente conseguiu estruturar essa pergunta de um jeito bem completo, sim, mas justamente para que você possa, de uma maneira unificada e num único lugar, você consegue explicar tudo o que você precisa explicar, tá? Então, esse passo a passo, esse passeio que a gente fez na pergunta de risco específica é justamente para vocês entenderem que a pergunta do CDP ela é chata, mas ela é chata por um motivo, tá? E se vocês não respondem o CDP e não querem responder o CDP, não tem problema. Vocês podem acessar o nosso site, baixar o questionário offline em Word e fazer esse exercício de estruturar a análise de risco de vocês, na empresa de vocês. Fazer o exercício mesmo para ver como ficaria e automaticamente vocês podem falar. Depois de enquadrar nesse framework do CDP, vocês podem sim falar que a avaliação de risco de vocês é baseada nas recomendações da TCFD, porque a pergunta do CDP foi estruturada com base nas recomendações da TCFD. Então, se vocês não querem responder o CDP, não tem problema. Podem acessar o site, baixar o questionário offline e fazer essa análise interna para vocês, e ela sim vai estar baseada no TCFD, tá bom? Com isso, eu agradeço o tempo de vocês e temos 10 minutos de perguntas, respostas, comentários, elogios para mim e críticas para a Elisa. Então, não sei se tem coisa no chat aqui, Li. Tem bastante coisa, mas eu te ajudo aqui a organizar para você ir respondendo, pode ser? Antes de tudo, primeiro, brigadão, Lucas, por essa aula que você deu aí pra gente, pela parceria de sempre, pelo tempo disponibilizado. Antes de começar as perguntas do chat, eu vou abrir aqui um pool para quem está participando. Como você comentou, né? Tem gente aí já mais traumatizada com respondendo CDP. Teve muita pergunta sobre o TCFD ser aplicável ou não para empresa de capital aberto. Então, eu fiz esse pool aqui só para a gente entender mais ou menos como é que está o nosso público de conhecimento de CDP e aplicabilidade do TCFD. Olá? Vocês conseguem ver? Tá, o pessoal está respondendo já aqui. Mas vocês enxergam a resposta? Eu tô enxergando. Ah, tá. 36 respostas. Acho que já deu aqui mais ou menos o número do pessoal que tá. Vou finalizar aqui, então, 70% já votou. Bom, aí aqui tá a nossa demografia. A gente tem metade das pessoas já responderam o CDP e outra metade nunca responderam. Então, pode ser interessante aqui alguns debates. Bom, eu vou para as perguntas e eu vou tentar fazer um mix de algumas, porque algumas delas se repetem, tá, Lucas? Então, a primeira é se pelo TCFD ser tão voltado para questões financeiras, faz sentido as empresas de capital fechado participarem? Isso é mais ou menos contempla duas das perguntas que a gente tem aqui. Essa é uma ótima pergunta e a gente tem bastante essa pergunta filosófica com algumas empresas de capital fechado no Brasil. Uma delas, por exemplo, é a Votorantim Cimentos. Eles respondem o CDP. Isso não é segredo para ninguém, eles respondem o CDP. Qual que é a grande vantagem de você, de capital fechado, responder o CDP? Quando a gente fala de atores financeiros, investidores, mais que usam os dados do CDP, é bem importante lembrar que esse pessoal que investe, ele também é o pessoal que dá linhas de crédito. Então, por exemplo, o Itaú é um investidor signatário do CDP. Então, não estou dizendo que eles usam e que obrigatoriamente eles vão usar, mas nada impede eles de usarem também essas avaliações e terem acesso a esses dados na hora de fazer essas linhas de crédito ou analisar o crédito da empresa. Então, a gente sempre fala, é melhor prevenir do que remediar. É melhor você responder, poxa, não precisei para essa análise de crédito, do que você chegar lá para pedir e aí falar assim, você responde CDP? Não responde, então beleza, um abraço. Não pode.
Então, mesmo sendo de capital fechado, a gente tá exposto à necessidade de pedir dinheiro para banco. Então, sim, vale a pena a empresa de capital fechado também responder. Não é tão crítico quanto a empresa de capital aberto, mas também vale a pena. E aí, seguindo uma das perguntas, né, além de como estão ligadas as recomendações do TSD com o questionário CDP e se precisa fazer algum registro? Tá. O registro para responder o CDP, o primeiro ano de resposta é grátis, a empresa não paga nada. Depois do primeiro ano, tem uma taxa de R$ 4.000 por ano para responder o questionário, para ter acesso à plataforma online, para ter o site bonitinho e tudo mais. Então, para responder, é basicamente mandar um e-mail e falar assim, Lucas, quero responder o CDP, nunca respondi, me aprova, me cria um usuário para mim, para minha empresa, e a gente responde. O prazo para responder esse ano é dia 26 de agosto, tá bom? A gente tem mais ou menos 10 semanas para responder. Dá tempo ainda, mas vai ser um trabalho de focar e responder rápido. Qual que é a relação do CDP com a TCFD? Lembrando aquelas bolinhas que eu falei da TCFD, então é governança, estratégia, gestão de risco e métricas e metas. Aqui está o questionário do CDP. A gente não fez agora, assim, mudei essa ordem de propósito, mas, ó, governança, gestão de risco, estratégia, metas e um monte de métricas aqui. Então, quando a gente fala que a gente está alinhado à TCFD, não é brincadeira. Literalmente, a gente é um espelhinho das bolinhas da TCFD, é o nosso questionário, tá bom? Então, qual que é a relação? É total. O CDP é um espelho das recomendações da TCFD. Perfeito. E aí, continuando essa pergunta, né, o que impacta na pontuação da questão? A quantidade de riscos ou a qualidade das informações? Perfeito. O CDP, a gente pede para a empresa responder pelo menos 3 riscos climáticos. Por que 3? De onde saiu esse número mágico? Aí está há 20 anos perguntando para as empresas e geralmente 3 é um número, é a média de todo mundo. Então a gente pede 3 riscos pelo menos, mas o mais importante de tudo é a qualidade da resposta. Então, para ter 3 riscos, todos vazios, só com 2 campos selecionados, tudo em branco, e ter 2 riscos, todos bem preenchidos, você vai ter mais pontuação e ser melhor avaliado nessa que tem 2 riscos, mas totalmente preenchidos. Mas a resposta perfeita é uma resposta bem preenchida com 3 riscos. Perfeito. E aí tem uma pergunta aqui, Lucas, você sabe se há sinergias entre o TCFD e o SASB? SASB é um reporte ESG, focado para investidores que está crescendo bastante e tem indicadores específicos por setor. Isso. A SASB, ela é um parceiro do CDP, a gente está dentro, mais siglas, está dentro da CDSB, que é a Mesa de Divulgações Climáticas Mundiais. Então, o movimento geral que vai ter agora, não só a SASB, mas também o GRI, também o Dow Jones, é um movimento de aproximação em direção à TCFD. Então, a ideia é que todos se adaptem e adotem as recomendações dos seus questionários. Nossa, calma, só tá bombando aqui de pergunta. Deixa eu me organizar aqui para não perder nada. Lucas, eu adorei essa pergunta aqui. Como posso engajar minha cadeia de valor nessa jornada? Não, perfeito. O CDP ele tem um programa de cadeia de fornecedores, é o programa CDP Supply Chain, onde a gente manda o questionário e faz a capacitação dos fornecedores dentro da estrutura do CDP, do questionário do CDP. O ponto positivo desse programa é que não tem custo algum para o fornecedor. Tem custo, obviamente, mas todo o custo fica no cliente. Então, a gente sente que tem uma adesão melhor por parte dos fornecedores. Tá? Mas dá para fazer tudo isso e tem toda a capacitação da nossa equipe do CDP com os fornecedores. Empresas do setor médico podem estar relacionadas ao CDP ou TCFD? Sim, podem. Se o setor não é um dos setores carbono intensivos que a TCFD aponta, que o CDP aponta, que os questionários setoriais, tem o questionário geral, que aí se aplica a todas as empresas. Então, a gente tem sim empresas já do setor médico que reportam. Basicamente, o que precisa ter para poder responder o CDP é um inventário de gases de efeito estufa. Tendo isso, a gente sabe
Tá tudo bem. Tendo isso, você já está mais do que qualificado para responder o questionário. Perfeito. Aqui uma pergunta que eu costumo ouvir bastante, é bom que alguém tenha lembrado de fazer. O que não está muito claro é se o TCFD é uma iniciativa que a empresa adere por meio de uma carta formal, como, por exemplo, o Science Based Targets, ou é apenas aspas, uma lista de recomendação que devemos seguir no disclosure sem necessariamente uma decisão formal. Isso, a empresa pode se aderir a grupos de estudos da TCFD, a grupos de discussão da TCFD, mas não é obrigatório. A ideia é justamente você dizer que você responde, você faz a sua divulgação seguindo as recomendações da TCFD. Você pode até apontar na TCFD, igual os indicadores de RI, tem alguns números. Tá? Isso aqui é a recomendação 1.1A da TCFD. Você pode colocar, por exemplo, no seu relatório de mudanças climáticas, no seu relatório de sustentabilidade da empresa também, quando fala de mudança climática. Estruturando pelo CDP, já fica mais fácil de saber exatamente onde cada uma das perguntas faz o depara com a TCFD. Mas, de fato, não é obrigatório se filiar à TCFD. É mais seguir a recomendação do reporte. Mais um framework. Bom, a gente está aí com apenas um minutinho. Eu vou pedir para você ser sucinto na última resposta, porque nos 30 segundos finais eu quero ainda passar um último recado. Mas aqui, enfim, desculpa, não vamos conseguir responder todos. Eu vou ver com o Lucas se a gente consegue responder e depois, quem sabe, mandar por e-mail para os participantes, tá? Não prometo, mas tentaremos. A última pergunta seria se tem alguma ferramenta para fazer os cálculos ou uma referência de metodologia, porque a pessoa disse que estava no slide de perguntas de risco. Se dentro daquele slide onde fala das perguntas de risco, se existiria uma ferramenta ou uma metodologia específica para fazer, fazer as respostas, para responder. Não tem uma ferramenta que a gente indique, que a gente peça. Como eu falei, a estimativa pode ser do mais simples, como eu usei o exemplo do custo de energia e explicado, mas tem empresas que usam, sim, alguns sistemas conhecidos de risco, usam a plataforma do Aqueduct, usam cenários do Ministério do Meio Ambiente, cenários climáticos. É possível usar ferramentas, mas não é obrigatório, tá bom? E qualquer ferramenta que seja usada é amplamente aceitada pelo CDP, não tem nenhum problema. Perfeito. Obrigada de novo, Lucas, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Ótimas perguntas. Agradeço aí o engajamento de todo mundo. De novo, a gente vai tentar ver se consegue responder as perguntas e enviar para vocês depois, mas de qualquer forma, vocês têm tanto o meu contato quanto o contato do Lucas, né? A gente fica à disposição. Online a gente também tem a nossa colega Lígia, que é responsável de Science Based Targets, agora também conosco, para responder as perguntas referentes a essa iniciativa. E aí, só para finalizar, eu queria dividir que dentro desse período crítico que a gente está vivendo, o Pacto ainda está fazendo várias ações contra a Covid. A gente tem ações nacionais e globais. E aqui, nesse material, só quero chamar a atenção que vocês têm um link para todas essas ações. A gente fica muito orgulhoso de dividir que o Pacto Global, a Rede Brasil, na verdade, especificamente do Pacto Global, foi identificada como uma das 9 maneiras que o Sistema ONU está mais efetivamente lutando contra a Covid, e a gente foi destaque nessa interface com o setor empresarial. A gente ficou muito feliz com esse reconhecimento. Então, convido todas a conhecer um pouco mais esses nossos trabalhos, e esse trabalho que a gente está fazendo hoje de webinar, além de atender a nossa plataforma de ação pelo clima, a qual eu coordeno dentro do Pacto, ela também tem gerado muito conteúdo dentro desse pacotinho de quarentena compacto. Então, garantir que dentro desse período vocês também não fiquem desinformados e continuem aí a se engajarem nas atividades que a gente está promovendo, capacity building, enfim, knowledge sharing, tudo mais. Bom, fico de novo aqui meus contatos, de novo meu agradecimento ao Lucas e ao CDP pela parceria de sempre. Lucas, se quiser dar uma palavra final aí e a gente termina. Obrigada. A palavra é muito obrigado pela atenção de todos, muitas perguntas muito boas e um ótimo almoço para todo mundo. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente.